Graças a Deus. Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. A graça e a paz de Cristo sejam todos irmãos, irmãs aqui conosco, com esses que estão aqui conosco também pela internet, que vão nos acompanhar depois. Hoje nós vamos refletir um pouco a respeito do seguir Jesus, ser discípulo de Jesus. O texto que eu gostaria de trabalhar está em Efésios, capítulo 5, versículo 1 e 2, que diz o seguinte: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. E agora eu gostaria que a gente continuasse lendo a partir do versículo 14, pelo que diz: Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Até aqui. Esse texto que está em Efésios, que Paulo está trabalhando, ele fala da importância de nós aceitarmos Jesus Cristo, sairmos das trevas para a luz, sermos transformados. E para seguir Jesus, nós precisamos ser discípulos. E o que é ser um discípulo? Ser discípulo, a gente pode tomar esse ponto como base que está aqui em Efésios. Ele diz assim: Desperta, ó tu que dormes. Essa palavra desperta significa egeiro. Isto é, acorda você que está morto espiritualmente para com Deus, afastado de Deus. Segundo ponto, ele fala: levanta-te de entre os mortos. Essa palavra levanta significa também ressurreição como egeiro, e ela tem a mesma conotação, só que agora não é de abrir os olhos, de acordar, do sentido da morte espiritual que o homem se encontra, mas é levantar. Um é abrir os olhos, o segundo é levantar, e a terceira coisa que ele fala e Cristo te iluminará. Isto aqui, em síntese, resume tudo o que nós precisaríamos entender a respeito para iniciarmos, para sermos discípulos de Jesus. Entendemos a obra vicária que ele fez por nós e, consequentemente, entendermos a ressurreição que já ocorreu em cada um de nós. Por isso que Paulo fala: se já ressuscitaste com Cristo para uma nova vida, você é uma nova criatura, agora você anda em espírito, está agora sendo direcionado para expressar esse Cristo com a sua vida, e por isso você nasceu de novo. E nasceu de novo é um discípulo. Mas acontece que Jesus, ele explica agora para os discípulos o que vai acontecer. E nós temos vários tipos de discípulos. E a gente percebe isso no transcorrer do nosso estudo aqui, que nós podemos ver na Bíblia. Então eu vou pegar, sem se preocupar muito, focar um ponto, mas pegar assim de uma maneira geral, para nós entendermos que Jesus fala a respeito dos seus discípulos. Entendendo então o que é ser um discípulo, é uma pessoa que olha para Jesus, vê nele alguém, alguma coisa que tem significado para a sua vida, ou tem sentido para a sua vida. E essa pessoa resolve segui-lo. O primeiro ponto que eu vejo é que diz, num texto da Bíblia, que algumas pessoas chegaram para Jesus e falaram assim: eu gostaria de te seguir. E era um escriba. Eu quero te seguir. Aí Jesus disse para ele: as raposas têm covis, os passarinhos têm ninhos, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Essa expressão, não tem onde reclinar a cabeça, para esse escriba que queria segui-lo e que não tinha sido convidado, mas ele viu em Jesus algo que ele achou interessante em segui-lo. Ele falou: veja bem o que eu vou dizer para você. Você quer me seguir? Então eu quero dizer para você o seguinte: eu não tenho onde reclinar a cabeça. Não espere nada de mim além
do que eu vim para fazer, que é te dar a condição de vida. Não espere nada da terra, eu não vou te dar nada. Eu não vou te dar glória, eu não vou te dar capacidade, poder, coisas da terra, porque eu vou trazer o contexto maior, que são as coisas do céu. Se já ressuscitaste com Cristo e está sentado com Ele nos lugares celestiais, você agora vive uma nova vida. Então, não espere alguma coisa nesse sentido. Mas no mesmo contexto que está falando, um outro diz para ele, mestre. Então, quando ele falou mestre, agora não era alguém que estava seguindo ele porque viu nele alguma coisa interessante para si, tinha interesse. Agora ele fala mestre. E essa palavra mestre, você entende ela de dois modos. O é rabi, que uns chamam ele de rabi, que é uma forma de um mestre, de um título que Israel tinha de quem ensinava as escrituras. Mas aqui a palavra que está é didáscalos. Didáscalos é um professor. É como se você estivesse falando assim, professor, o senhor que ensina a respeito do reino, que está falando a respeito do reino, e que fala a respeito do reino, e o senhor está me convidando para te seguir, eu quero te seguir sim. Mas primeiro, deixa eu enterrar o meu pai. Aí o outro diz assim também, senhor, é o seguinte, eu também conheço o senhor como um didáscalos, como uma pessoa que ensina as coisas do reino, que conhece as coisas do reino, eu quero também segui-lo. Mas primeiro deixa eu despedir da minha família. Então nós precisamos entender que Jesus responde para esses dois de uma maneira muito simples. Se eu sou o contexto do didáscalos, aquele que ensina, então você precisa entender que, em primeiro lugar, sou eu que você tem que seguir. Que não é esperar o pai morrer. Não é um problema daquilo que você acha que tem que ser. E tem muita gente que fala assim, quando for velhinho eu vou servir o Senhor. Às vezes a pessoa pensa desse jeito. Já ouvi alguém comentando assim, agora eu estou muito jovem, depois eu penso nisso. Ou penso em servir. Vou pregar o reino depois. Então isso é uma expressão que a gente encontra muito no meio de quem é um seguidor de Jesus, um discípulo. Mas que nem todo seguidor de Jesus é verdadeiramente um discípulo, mas é um discípulo porque segue Jesus. Mas ele está provando essas pessoas, para elas verem se elas querem mesmo segui-lo, se está de conformidade com o que elas estão querendo fazer. Vocês estão entendendo o que vocês estão fazendo? Por primeiro ele diz, não busque interesse algum, porque eu não vou te dar algo que você está pensando aqui na terra, tá bom? Aí ele falou, talvez sim, talvez não disse mais nada. Parece que queria enterrar o pai. Ele falou, deixa os mortos enterrar os seus próprios mortos. O que ele está falando? Ele está falando, os que já ressuscitaram, não tem que se preocupar com os que não ressuscitaram. Você tem que fazer a tua parte. Você já ressuscitou comigo? Egeiro, você abriu os olhos? Já abri. Você já levantou para uma nova vida? Ressuscitou para essa nova vida? Já. Então deixa Cristo te iluminar. Aprenda com Ele. Anda com Ele. E aprenda dele. E se você andar com Ele, você vai vendo o que Ele vai fazendo, Ele vai te ensinando e Ele vai dizendo para você se você deve se comportar assim ou assado em cada situação. No passado muito tempo, aparece um jovem judeu, jovem chamado Rico, que vem diante dele, se ajoelha diante dele, coisa que um judeu não faz diante de um outro homem judeu, reconhece ele como Kyrios, como Senhor. E ele fala, Senhor, eu queria saber o que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna. Está vendo? Eu já era uma pessoa que tinha um certo conhecimento, porque era um judeu, ele sabia as escrituras. E ele falou, bom mestre. E esse bom mestre que ele estava falando, estava muito mais do que esse contexto do que ele estava querendo. Aí ele falou assim, por que você me chama bom? Bom é só Deus. Eu não sou bom. Deus é bom. Eu não sou bom. Aí ele fala, você quer receber a vida eterna? Se alguém que quer receber a vida eterna é porque acha que tem alguma coisa a mais, que viu em Jesus alguma coisa a mais do que simplesmente alguém que estava ensinando. Ele deve dar, sim, as dicas para eu ter essa vida eterna.
Aí ele fala para ele o seguinte: muito bem, você quer ter vida? Ele falou: guarda os mandamentos. Ele falou: quais? Porque o judeu discute muito quantos mandamentos e qual é o maior mandamento. Discutia muito isso. Qual é o mais importante dos mandamentos? Mas qual? Qual deles? Aí ele falou: não prostituir, não roubar, não matar, honrar pai e mãe. Ele falou: isso já tenho feito desde a minha juventude. Ele falou: muito bom. Você quer ser perfeito? Você quer ser completo? Porque isso é a base que um religioso faz. Que alguém numa sociedade que é um bom, que tem uma boa formação religiosa, que pensa bem, que pensa na estrutura, que tem um temor de Deus, tudo bem. Isso qualquer um faz, religiosamente falando. Mas você quer ser perfeito? Você quer ser completo? Você quer ser pleno? Te falta uma coisa ainda. Ele falou: qual? Ele falou: vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. E depois segue-me. E quando ele falou isso, vende tudo e dá aos pobres, ele não estava falando para fazer alguma coisa de uma obrigação. Ele estava falando para desapegar. Você tem uma coisa que você ainda está apegado. O teu apego é o dinheiro. E ele foi embora triste. E logo em seguida, Jesus explica isso. Ele fala: vocês viram? Fala para os apóstolos. Ele ficou triste. Falei a respeito do reino de Deus, falei dos céus, falei para ele desapegar as coisas da terra, que não tem sentido, que eu não vou dar nada para as coisas aqui da terra, porque quem quer dar as coisas da terra aqui é Satanás. Quando ele falou: Jesus, se você me adorar, eu te dou tudo que tem aqui nessa terra. Isso aqui me pertence. Jesus falou: eu não estou prometendo nada aqui, estou dando coisas maiores. Embora aqui, ele continua falando, é difícil uma pessoa que tem muitos bens entrar no reino, mas para Deus tudo é possível. Para os homens não é possível. Aí o Pedro levanta e fala assim: Senhor, mas se for assim, se um rico não entra no reino de Deus, então quem é que pode entrar? Eu falo: para Deus tudo é possível. Mas para os homens, isso não é possível. E o que é interessante é que nessa conversa, Jesus explica assim: se você não se desapegar de todas as coisas que tem na terra, quer seja casa, pai, mãe, irmão, família, tudo, bens, se você não desapegar, você tem que administrar. Você não foi colocado nesse mundo para ter posse, para ficar preso nessas coisas, mas para administrar todas essas coisas. Não é para abandonar, não é para deixar de lado, não é para não dar satisfação. Não, honrar pai e mãe é para fazer tudo isso. Sim, mas é para não ficar o quê? Apegado. Nem em coisas, nem em valores, nem em sentimentos, nem em afetos, porque o primeiro lugar é o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Aí aparece nesse contexto um camarada que era um intérprete da lei. Intérprete da lei. E fala para Jesus como se ele fosse um discípulo, um ensinador, um curious, o Senhor. Ué. Só que ele queria provar Jesus. Esse é um cara que queria provar Jesus. E ele vem e pergunta assim para Jesus: Jesus, é o seguinte, o que eu farei para herdar a vida eterna? O que a gente tem que fazer para herdar a vida eterna? Vou pegar ele, quero ver o que ele fala. E Jesus, no lugar de responder, faz uma pergunta para ele. Então, o que está escrito? E como você interpreta isso que está escrito a respeito do que você me perguntou? Ele falou: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo entendimento, de toda a tua força, e amar o próximo como a ti mesmo. Ele falou: certinho. Respondeu certinho. Vai, faça isso. Ele querendo se justificar, discípulo, querendo se justificar, mas estava querendo provar para ver. Ele falou: quem é meu próximo? Ué, se alguém não sabe quem é o próximo, é porque ainda não entendeu o próprio contexto. E a lei diz quanto ao próximo, de amar o próximo. E ele falou: então, quem é meu próximo? Jesus conta a história do samaritano. E ao contar a história do samaritano,
ele fala da importância que não é só de conhecer, porque ele conhecia, sabia interpretar, mas ele não praticava. Ele falou, para ser meu discípulo, além de conhecer, saber interpretar o que eu estou falando, conhecer como você está falando, se eu conheço, você está certinho. Agora você precisa fazer o quê? Praticar. Quem usou de misericórdia para aquele homem caído? Foram os religiosos? Aí ele coloca quem naquele contexto da história? Um samaritano, que o judeu não se dava com o samaritano. Ele coloca uma pessoa que para o judeu era uma escória na sociedade. Ele falou, esse ajudou. Ele falou, para você, qual dos três lá? Era o sacerdote, era o levita, ou era aquele samaritano que não tinha nada a ver com aquele judeu que vinha, que foi jogado lá, que ninguém dos irmãos estava atendendo? Ele falou, foi o samaritano. Ele falou, então, quem usou de misericórdia? Ele falou, o samaritano. Ele falou, então vai e faça o mesmo. Pratica. Porque não é a pessoa, mas é a ação que essa pessoa está fazendo em amor. Então pratica. E para encerrar, para a gente depois parar aqui e continuar refletindo a respeito, eu quero trazer uma outra pessoa que foi convidada por Jesus, depois que ele explicou tudo isso, do desapego, não ficar preso em nada. Não é como a pessoa pensa em dar as coisas, porque dar as coisas não tem significado nenhum se não tiver amor, se não tiver a razão de ser, de administrar as coisas. Porque senão são dois que não sabem administrar, os dois vão ficar sem nada. Então tem que saber administrar. Somos administradores de tudo que Deus nos dá na mão. Quer muito, quer pouco, somos administradores, para a glória de Deus. Amém? Então ele pega agora um último elemento que eu quero pegar aqui e chama ele. E diz assim para ele, passa numa coletoria, era um publicano, coletor de impostos. Publicano é que ele colhia impostos. Coletoria é o lugar onde colhe impostos. E que era não muito bem visto pelos judeus. Quem estava sentado na coletoria? Levi, filho de Alfeu. Quem era Levi, filho de Alfeu? O Mateus, que escreveu o Evangelho de Mateus. Ele vira para ele e diz assim, Levi, segue-me. E diz que ele levantou-se, anisteme. Lembra? Egeiro, abre os olhos. Levanta, anisteme. Levi não precisava abrir os olhos. Diz que ele, quando recebeu o convite de Jesus, segue-me, ele falou que levantou-se. Então ele já via. Ele não falou para ele, Egeiro, abre os olhos que você está dormindo. Não era um judeu. Ele sabia quem ele era. Ele vivia esse contexto, mas era rejeitado pela sociedade. Como coletor de impostos para o Império Romano, que os judeus não via com os bons olhos. Então quando ele falou, segue-me, ele não precisou dessa primeira parte do abre os olhos, Egeiro, ressuscita, sai dessa morte espiritual que você está. Ele estava vivo, mas não plenamente ainda, ele estava moribundo. Aí ele fez o quê? Levantou-se, anisteme, ressuscitou para essa vida. Seguiu Jesus. E o que é interessante, não tem nada que fala a respeito dele nesse contexto. Ele levantou, seguiu a Jesus, porque ele viu em Jesus não só um rabi, não só um didáscalo, não só Kyrios, Senhor, ele viu nele quem? Rei. Tanto é verdade que o único evangelho que vê Jesus como rei é Mateus. Tanto é que ele vê Jesus, descreve Jesus como rei. Ele levantou, seguiu Jesus. Não fala nada a respeito de alguma coisa, de algum senão. Então, o que a gente pode aprender com tudo isso? Que nós, para seguirmos Jesus, primeiro temos que ser discípulos. Muitos não são discípulos, mas às vezes podem ter os olhos o quê? Abertos. Outros não, têm os olhos ainda fechados. Então ele nos ensina aqui, Egeiro, ressuscita, sai dessa morte do teu espírito que você está. Abre os olhos, abre os olhos. Agora levanta, se mostra, sai, anda, caminha, vem em busca de mim, e vem atrás de mim, e segue-me. E andando comigo, você vai aprender as coisas que eu estou dizendo aqui.
E tudo isso que ele falou aqui é para nos ensinar que, como discípulos, nós temos que entender se nós somos seguidores de Jesus ou se nós somos apenas discípulos de Jesus. Porque existem muitos que são discípulos de Jesus, mas abandonam Jesus. Como aquele jovem o quê? Rico, que não entendeu o convite de Jesus, que ele não entendeu a administração dos bens que ele tinha. Porque ele estava entendendo o sentido radical, literal, de dar tudo aos pobres. E foi embora, porque não entendeu o desapego. Por isso que Jesus, lá em Mateus 19, ele conclui dizendo assim: todo aquele que deixou casa, pai, irmão, irmã, filho, bens, valores, coisas, por causa do reino e por causa de mim, vão receber nessa vida 100 vezes mais, com perseguição, e depois a vida eterna. Eu não estou pedindo para você se sacrificar em nada. Eu estou pedindo para você administrar o tudo que Deus te deu, inclusive a tua própria vida. Isso daqui é a essência de tudo que eu queria conversar, para a gente depois agora conversar mais a respeito de cada discípulo de Jesus. Então, para ser discípulo de Jesus, primeiro, fazer com que ele possa dar essa condição para nós sermos esse discípulo. Segundo, como discípulo, lembrar o que ele falou para cada um deles. Desde aquele que falou que eu seguiria, e ele falou assim: bom, nem te convidei, mas já que você está achando que quer me seguir, veja bem, eu não tenho nada para te dar aqui da terra, tá bom? Posso te dar as coisas do céu, mas a terra eu não vou te dar, não. E tem muita gente ainda buscando Jesus, procurando as coisas do quê? Da terra. Bênção na terra, um triplex na terra, muitos carros na terra, e a gente vê muitas vezes isso. Uma prosperidade que quem ofereceu isso foi quem? Satanás ofereceu para Jesus. Se você prostrar me adorar, eu te dou isso. Jesus falou: não, eu tenho coisa melhor. E ele quer dar coisa o quê? Melhores e maiores. Por isso que ele falou: você não vai ficar sem pai, sem mãe, sem irmão, sem casa, você não vai ter nada disso. Porque você desprendeu, você abriu mão. Você administrou tudo isso. Eu vou te dar 100 vezes mais. 100 vezes mais. Muitas vezes, indefinidamente vezes. Mais pai, mais mãe, mais irmão, vou te dar muito mais. E depois ainda, a vida eterna, se você souber administrar. É isso que eu queria compartilhar com os irmãos, para a gente meditar agora, daqui para frente, que Jesus está querendo nos ensinar como discípulos. E só um jeito nós aprendemos: andar com Jesus, ouvir Jesus, aprender de Jesus e entender que o final de tudo ele vai dizer para os seus discípulos: vocês querem ser meu discípulo verdadeiramente? Eles falam: sim, Senhor. Então eu vou dizer uma frase só para você: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É sobre isso que eu queria falar, meditar, para a gente continuar meditando aqui. Amém, queridos? Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que está seguindo, que depois vai nos seguir. Que todos nós possamos crescer nesse conhecimento de Cristo Jesus, como crescer no conhecimento do Pai, no amor incomensurável que Ele tem por nós, para que a gente continue crescendo e sendo uma bênção e desapegando das coisas, mas sendo bons administradores. E não apenas vivendo aquele contexto que eu sempre falo. Não vivendo o que é mandado, mas vivendo a natureza que nós recebemos em Cristo Jesus como filho. Por isso comecei lendo que nós temos que imitar Deus como filhos amados. Imitar Deus não é imitar Jesus, é imitar Deus. Imitar Deus significa ser perfeito. É esse contexto que ele fala. Por isso que ele fala: prossiga me conhecendo. Me conheça e continue, prossiga me conhecendo. A Deus e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou, para que a gente possa ter tudo isso. Muitas bênçãos nessa vida, ser bom administrador e depois a vida eterna. Que Deus abençoe, que abençoe o irmão, que abençoe cada um de nós. E agora nós, nesse grupo que estamos aqui, vamos continuar discutindo esse tema um pouco mais. Que Deus abençoe a todos. Amém, queridos?